Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre um probleminha que você ou tem ou conhece alguém que tem, a famosa sinusite. E falaremos sobre este assunto com o otorrinolaringologista Dr. Ronaldo Carvalho, ele também é professor da Universidade Federal de Sergipe. Teremos um vídeo educativo do Dr. Drauzio Varela. Fiquem conosco. Dr. Ronaldo, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Obrigado pelo convite, à TV Câmara, e espero poder estar contribuindo para esclarecer, as dúvidas dos telespectadores em relação a essa doença, essa entidade patológica tão comum no nosso dia a dia, que é a sinusite. É verdade. Aí a gente tem aquela congestão nasal, aquela dor de cabeça, não sabemos se é um resfriado, se a gente está com sinusite. Então fala pra gente, doutor, o que seria sinusite? Então, sinusite, toda entidade na medicina que termina com esse prefixo, It significa inflamação. Então, a sinusite é a inflamação das cavidades que nós temos aqui na face, que quando a pessoa não é bem orientada, não tem os cuidados necessários nos processos que causam qualquer inflamação dessa região do nariz e seios paranasais, como por exemplo uma gripe, uma rinite alérgica, essas entidades são muito frequentes que elas, se não forem bem abordadas, bem conduzidas, complicarem com a sinusite. Porque o que acontece? A bactéria ela vai se instalar numa rinite alérgica mal conduzida, num processo gripal mal conduzido, e quando ela se instala, inicia-se o processo infeccioso, e com ele o processo inflamatório dessas cavidades, que é a sinusite. E é muito comum, porque por exemplo, 0,5% das gripes, que são os resfriados comuns, se o paciente não tiver um resguardo adequado, não tomar condutas paliativas adequadas, se continuar se expondo a situações nocivas, ele vai ser um candidato a desenvolver sinusite. Então é muito frequente. Se 0,5 complica com sinusite, como é comum a gente ficar gripado, É verdade. Então, por isso que a gente no dia a dia, a gente tem muitos pacientes com sinusite. E isso representa realmente um problema até socioeconômico, Porque o paciente não vai ter qualidade de vida, não vai conseguir produzir no seu trabalho de uma forma adequada, e isso vai trazer prejuízo em todas as esferas. Doutor, e ela costuma ser mais frequente eu vejo muitos adultos, talvez seja o meio que o frequente, mas o senhor tem essa observação de que os estudos dizem que seriam mais em crianças, ela chega para todas as idades, mas o que seria mais frequente teria um motivo específico? Não, ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Não tem uma predileção em criança, adulto ou idosos. Todos nós, independente da faixa etária, podemos ser acometidos de um processo gripal, como eu falei antes. Alguns têm uma rinite alérgica, que é um fator também que predispõe com mais facilidade o paciente a desenvolver sinusite. Então não tem uma faixa etária prioritária. Mas o que acontece, por exemplo, nas crianças, devido à imaturação do sistema imunológico, elas gripam muito. Quais são as mães quantas mães vão nos nossos consultórios e dizem assim, olha, meu filho começou a ir para a escola, começou a gripar. Verdade, doutor, é verdade. Então essa faixa etária é natural acontecer isso, porque está existindo uma maturação, um desenvolvimento do sistema imunológico das crianças, e eles estão tendo o primeiro contato com os vírus. Então, por isso que nessa faixa etária a gente tem com mais frequência nos nossos consultórios os pacientes chegando para serem tratados, mas não significa que eles compliquem mais do que a faixa etária do adulto ou do idoso. Todos podem, em qualquer faixa etária pode acontecer a sinusite. Doutor, como é que a gente pode ter essa confirmação de que a gente está com sinusite? É a ida ao médico, que eu inclusive já aproveito o ensejo para que o senhor reforce para os telespectadores que há uma necessidade de a gente buscar um médico para ser avaliado. Às vezes o vizinho está com o mesmo sintoma e a gente acha que é o mesmo problema e é medicado, se automedica. Então, quais seriam os caminhos? A gente precisa buscar qual é o tipo de médico e para ter a certeza e quais são os exames a serem realizados? Então,
quando é que a gente vai suspeitar da sinusite? O processo gripal, uma gripe autolimitada, um resfriado, ele não vai perdurar mais do que 5, no máximo 7 dias, uma semana. Você começa a tomar vitamina C, começa a fazer lavagem nasal, começa a tomar um descongestionante, um antialérgico, e é uma entidade assim, resolutiva. Tá? Se prolonga, ou seja, não é comum a pessoa ficar encatarrada, cheia de secreção, por mais quando gripa, por mais de uma semana. Aí sim, tem que acender a luz verdinha que o paciente pode ter complicado com a sinusite. Aí nesse momento, realmente tem que ser procurado o especialista para fazer o tratamento adequado. E o tratamento orientado pelo senhor ou qualquer outro médico da área. Exatamente. O especialista seria a principal pessoa, né, que tem a principal capacitação para resolver esses problemas. O otorrinolaringologista, né, que cuida das entidades, das doenças do nariz e seios paranasais. É exatamente isso, inclusive, que eu ia falar com o senhor, para explicar até que a gente poderia ter falado no início, um nome tão difícil, otorrinolaringologista. Eu estava dizendo para o doutor que eu fico orgulhosa em falar sem errar. Mas, doutor, às vezes a gente levou no otorrino e só para quem nos assiste também explicar o que o otorrino trata, do que ele cuida, doutor. O otorrinolaringologia. Então são as doenças das vias respiratórias superiores, além do ouvido. Oto de ouvido, rino de nariz, laringologia, aí vem a parte de faringe e laringe. Então essa área é de responsabilidade dos otorrinolaringologistas. Então, no caso, até pessoas que teriam problemas auditivos ou problemas, talvez, de infecção e tudo mais no ouvido, também tem que ir para a sua especialidade, Exatamente, é isso? Exatamente, o otorrinolaringologista. É bom a gente reforçar, porque às vezes muitas pessoas estão em casa e estão com um problema e não sabem, né? A gente fica perdido. Qual é o médico que eu preciso marcar? É importante a gente falar para as pessoas que nos assistem. Doutor, a gente estava falando também antes do início da entrevista de casos. Há casos em que as pessoas vão visitar o médico, tratam, são mais leves, né? Logo, logo estão bem. Mas recentemente, eu acho que circulou, e vocês devem ter visto nas redes sociais, um caso de uma pessoa que parece que teve uma sinusite crônica, eu não sei se ela foi e voltou, enfim. E parte, né, dessa região dela foi perdida, ela realmente estava aqui como se fosse um buraco. Por que isso se agrava tanto? Talvez, será que é uma sinusite que agrava para outros problemas? O que o senhor poderia dizer para a gente em relação a isso? Então, a sinusite, apesar dela ser uma doença muito comum, né, a gente não pode banalizar, porque ela pode complicar. Tá? Então, os pacientes que têm algum fator de predisposição, geralmente uma imunodeficiência, sinusites de repetição, uma sinusite crônica que nunca recebeu um tratamento, eles podem complicar. E as complicações são diversas nessa área. Né? Pode acontecer osteomielite, que é a infecção da sinusite passar para os ossos. É mesmo, doutor? Gente, isso é muito sério. Por favor, prestem atenção. Da face, possivelmente foi o que aconteceu com esse caso publicado, né, que teve que tirar parte da calota craniana. Provavelmente ele estava com uma osteomielite como complicação da sinusite. Pode ter complicações intracranianas também, abscessos cerebrais, meningite é uma das complicações da sinusite, tá? E também complicações orbitárias. Como as cavidades paranasais elas estão na face bem próxima às nossas órbitas, aos nossos olhos, a sinusite também, se ela complicar, uma das possibilidades é complicar para dentro da órbita. Né? E pode levar em casos não bem conduzidos ou conduzidos de uma forma mais tardia até a cegueira. Né? Então são complicações possíveis de acontecer. E a gente leva muitas vezes a sinusite como se fosse uma gripe, que logo, logo vamos estar bem, mas ela pode se agravar e causar... Inclusive, a gente fala da gripe, doutor, mas eu ouço casos de pessoas que ficam em estado grave, porque a gripe se transforma também numa pneumonia, né? E aí, é por isso que a gente reforça aqui, todas as entrevistas, não importa o segmento que a gente fale com o médico, que é importante, se você perceber que está com um sintoma, seja do que for, e percebeu que durou um tempinho, não melhorou, vai ao médico. Isso pode se agravar e se tornar um problema muito maior. Para mim, realmente é novidade saber que pode causar tantas coisas. Eu achava que a sinusite era algo mais leve de verdade. Exatamente. Né? A gripe, por si só, é um processo, como eu falei anteriormente, autolimitado. Se ela se arrasta, quer seja para sintomas como tosse, aí você já acende a luzinha verde para uma pneumonia.
né? Se o paciente continua muito secretivo, com bastante, popularmente, né, o catarro, né, eliminando bastante catarro, dor de cabeça, febre, indisposição, a gente tem que acender a luzinha para sinusite. Então, até mesmo para o ouvido. O catarro do processo gripal também ele pode complicar para dentro dos ouvidos do paciente, para as orelhas dos pacientes. E levar a uma otite também que pode se cronificar. Então, essa região aqui é toda intercomunicada, né, das vias aéreas superiores, como também com as vias aéreas inferiores. Doutor, essa inflamação que causa, eu conheço pessoas que têm sinusite, elas falam muito de dores de cabeça bem fortes, né? É um dos sintomas, inclusive além da dor de cabeça que eu queria que você falasse também, elas dizem que quando elas espirram, parece que é um cheiro não muito agradável. É essa inflamação que causa tudo isso? Exatamente. Quando você tem um processo infeccioso instalado, né, a inflamação gera uma hipersecreção purulenta, ali é pus. É mesmo, doutor? Aquele catarro, na verdade, é pus, é secreção purulenta. Então, aquilo é que gera esse mau cheiro, né? Que é denominado de cacosmia. Cacosmia é quando o paciente sente esse mau cheiro, tá? E é o nome científico. E a dor de cabeça, por quê? As cavidades paranasais, elas vão ficar preenchidas de secreção e o paciente vai eliminando, né? Aquela secreção purulenta, o catarro que ele vai eliminando constantemente. Só que para ele eliminar, aquelas cavidades já estão preenchidas e ela preenchida de secreção, você tem uma pressão maior nas cavidades. Por isso que o paciente, numa fase inicial, tem a sensação de pressão na face, né? Só que se tiver com muita secreção, aí já começa a originar dor, que pode ser dor realmente importante. Ações do nosso dia a dia podem fazer com que a sinusite ela piore, vamos dizer assim, talvez poeira, excesso de sol, porque a gente está gripada, a mãe sempre falou, não vai tomar banho frio, não pode tomar banho de mar, não pode beber gelado, mas no caso, inclusive, da sinusite, há ações do nosso dia a dia que podem complicar ou piorar quem já está com o processo ali instalado? Então, a sinusite, ela é a complicação do processo gripal. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Na fase do processo gripal, inicialmente, tomar esses cuidados. Ter esses cuidados que você acabou de falar. Evitar o gelado, evitar o ar-condicionado, né, o choque de temperatura, porque isso aí realmente vai influenciar na imunidade do paciente e predispor a ele a desenvolver a sinusite. Se alimentar melhor, descansar, ter uma boa noite de sono, tudo isso para fortalecer o sistema imunológico e não chegar ao ponto do paciente, a bactéria se instalar e desenvolver a sinusite. Eu imagino que beber muita água também com certeza ajude, né, doutor? Sempre, sempre. A hidratação é fundamental. Neste caso, até porque a gente sempre fala tudo, é uma necessidade de atividade física, alimentação, água, na maioria dos processos que a gente fala aqui. No caso, quem está com essa sinusite, né, início de uma gripe, já está em uma sinusite, qualquer um dos dois, é interessante que mantenha um repouso, ou o senhor também aconselha, vai de cada caso, se eu continuo ali na minha atividade física diária, é melhor repousar até eu ficar bem? Então, a atividade física é importante para manter o seu sistema imunológico atuante, né, de uma forma positiva. Quando se instala um processo gripal, aí já fica um pouco diferente. Você precisa da energia para combater o processo gripal. Isso. Então, nesse momento, aí você não pode realmente ir fazer sua atividade física, exagerar. Você tem que descansar, se alimentar melhor, dormir melhor. Né? Um parênteses que eu quero abrir também nessa fase gripal, que uma das coisas que é bem divulgada hoje nas redes sociais é a lavagem nasal. É, doutor, né? verdade. Eu tenho uma amiga que ela fala muito dessa lavagem nasal. A lavagem nasal é importantíssimo nessa fase do processo gripal para impedir que desenvolva a sinusite, porque ela vai exatamente limpando todas as secreções que estão sendo produzidas pelo processo gripal, não deixando que aquilo se acumule e a bactéria prolifere. Mas uma vez instalada também a sinusite, eu também faço questão de chamar a atenção, porque o que acontece? Às vezes o processo gripal perdurou mais do que 10 dias, 14 dias, e a mãezinha continua insistindo só em lavagem na criança. Também tem isso. Tem isso. E o que acontece? Aí tem um perigo de exatamente evoluir para as complicações, pneumonia, as complicações da sinusite que nós comentamos. Então a lavagem nasal, nesse momento, ela vai ser apenas um coadjuvante. Aí você tem que entrar com antibiótico,
Né? Não vai ser a lavagem nasal apenas que vai fazer reverter o processo infeccioso. O soro, como é feita a lavagem nasal, ele não vai matar a bactéria. Verdade. Se a bactéria já se implantou, se instalou o processo infeccioso, aí você tem que usar o antibiótico. Né? Então, nessa fase, lavagem com antibiótico, de tratamento da sinusite já instalada. Na fase inicial do processo gripal, excelente lavagem nasal, para impedir que desenvolva sinusite. Doutor, a gente vai para um breve intervalo, mas já voltamos e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. E vocês não saiam daí, fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e o nosso bate-papo hoje é com o otorrinolaringologista, Dr. Ronaldo Carvalho, que também é professor da Universidade Federal de Sergipe, e estamos falando sobre sinusite. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca a Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Toda semana a gente tem um entrevistado diferente falando sobre um tema específico da área da saúde, esclarecendo dúvidas de você aí de casa. Doutor, a gente estava falando sobre os tratamentos, né? Sobre os sintomas, as medidas caseiras. A gente falou aí da lavagem, que eu imagino que seja através do soro que a gente compra na farmácia. Não sei se seria de orientação também, óbvio que é necessidade do médico avaliar, mas aquele sorinho caseiro que a gente faz em casa, se não funciona. Mas há muitos paliativos que as pessoas acabam fazendo em casa, com xarope, soros. Isso traz algum benefício ou é importante realmente que se busque um médico para iniciar o tratamento? Na fase inicial do processo gripal, importante, essas são medidas paliativas para evitar a complicação. Gripe arrastada por mais de 7 a 10 dias, aí sim, tem que procurar o profissional da saúde, o médico, para que ele realmente já avalie e veja a necessidade de aí já entrar com medicamentos anti-inflamatórios mais potentes, né, os corticosteroides, enfim, anti-inflamatórios não hormonais e o antibiótico. Eu imagino que cada caso vai ter um tratamento diferente de acordo com a necessidade e os sintomas dos pacientes, doutor. Este problema, ele é também um caso cirúrgico? Há possibilidade de cirurgia? Sim, com certeza. Mesmo? Principalmente quando o processo cronifica. O tratamento medicamentoso, que nós acabamos de falar com anti-inflamatórios, antibióticos, ele, na grande maioria das vezes, se administrado no momento correto, ele vai resolver o problema da sinusite, desde que o paciente não tenha nenhum outro fator predisponente, quer seja uma imunodeficiência, uma alteração anatômica, ou uma alteração congênita que possa interferir e predispor ele a fazer sinusite. Mas se for uma pessoa normal, você fazendo o tratamento na fase mais precoce possível de diagnóstico da sinusite, ele vai evoluir bem. Tá? A cirurgia ela fica restrita para exatamente os casos que cronificaram, ou seja, os pacientes que não trataram no momento adequado ou trataram de uma forma incorreta. E aí com a cronificação não adianta só, o processo inflamatório ele já ocasionou uma alteração, uma metaplasia da mucosa que apenas um medicamento não vai resolver. Ele vai melhorar, mas não vai resolver. Então a gente tem que aí entrar com o tratamento cirúrgico. O que é que o tratamento cirúrgico faz? Na verdade, ele vai ser uma arma para ajudar essa mucosa que está inflamada, ela se regenerar, voltar ao normal. Então a gente acaba fazendo o quê? Uma ampla comunicação das cavidades paranasais com o nariz, a gente amplia esses ósteos de drenagem das cavidades paranasais com o nariz, para que através desses ósteos ampliados você tenha um funcionamento melhor do que uma ventilação melhor, uma oxigenação melhor. Isso tudo vai predispor à regeneração e o paciente vai regredir e vai ficar normal. Mas então, os casos, só resumindo, os casos cirúrgicos para os casos cronificados. Esses casos cronificados, eles podem estar dentro de qualquer idade, por exemplo, cronificou para uma criança de 2 anos, ela pode operar, para um adulto de 30, 40, um idoso de 60. Em qualquer fase da vida, pode haver a possibilidade da cirurgia caso se cronifique, como o senhor informou? Pode acontecer, só que na fase adulta é mais frequente. Sim. Quando você tem uma criança com um processo crônico
de sinusite, que mesmo fazendo todos o diagnóstico em tempo hábil, o tratamento adequado, e ela não melhora, aí você tem que ir atrás do que está predispondo a isso. Ela tem alguma coisinha por trás que não é normal nessa faixa etária. Então, uma imunodeficiência, uma alteração da mucosa, congênita da mucosa, que não está funcionando normalmente, às vezes um adenoide que está retroalimentando o processo de sinusite, na grande maioria das vezes. Então, a gente abordando essas situações, você vai exatamente eliminar a cronicidade, a possibilidade de cronicidade da sinusite. E como as crianças elas estão na dependência dos pais, e os pais são mais preocupados e acabam levando para o médico, verdade. A gente consegue atuar com mais tranquilidade. O adulto não, é aquele... Ele acha que ele resolve sozinho o problema. Exatamente, vai empurrando com a barriga, né, popularmente falando. Disso. Vai empurrando e chega a determinado momento que realmente, às vezes, ele, quando procura assistência médica, o tratamento medicamentoso não vai ser suficiente. Entendi. Tem que ir para o tratamento cirúrgico. Ou pode complicar, como o nosso caso aqui do início da entrevista, né, com a osteomielite, né, ou outras complicações. A gente vai só dar uma pausa, eu quero saber mais sobre a cirurgia, mas a gente vai agora assistir uma dica de saúde do Dr. Drauzio Varela. Assistam aí. Hipertensão ou pressão alta é uma doença potencialmente grave que precisa ser controlada. A primeira coisa para quem sofre de hipertensão é atividade física. A vida sedentária é uma aliada íntima da hipertensão, porque leva ao endurecimento das artérias. Esse endurecimento dificulta a passagem do sangue e sobrecarrega o coração. Outra aliada da hipertensão é a obesidade. O acúmulo de tecido gorduroso obriga o coração a fazer mais esforço para transportar o sangue. Fumar é um grande fator de risco. A nicotina provoca contração temporária dos vasos e faz o coração bater mais depressa. Depois de algum tempo, os agentes tóxicos do fumo lesam as paredes das artérias. Pequenas doses de álcool não interferem com a pressão, mas doses excessivas estão ligadas à hipertensão. O estresse pode elevar a pressão. É difícil, mas procure levar uma vida menos agitada. Alimente-se de forma saudável. Não exagere no sal. Coma alimentos ricos em potássio, banana, manga, alcachofra, abacate, abóbora, água de coco, frutas secas e carne. Tome esses cuidados. Leve a sério. Hipertensão é uma doença grave. Doutor, a gente está falando sobre a cirurgia. É uma cirurgia complicada, precisa de internação, as pessoas ficam muito tempo no hospital, ou é bem simples e ela logo em seguida tem uma rotina normal? É uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia que a gente denomina de médio porte. E com o advento das cirurgias por vídeo, né? Tem as cirurgias videolaparoscópicas. Antigamente, na cirurgia da sinusite, tinha que fazer uma abertura na parte óssea que delimita essas cavidades por via externa. Com o advento das cirurgias videoendoscópicas, hoje a cirurgia é por vídeo, toda feita por dentro do nariz, por um sistema de videoendoscopia. Então é uma cirurgia de baixa morbidade. A pessoa é sedada total, doutor? Não, anestesia, né? Anestesia, em algumas situações podemos fazer com anestesia local, né? Em processos mais simples, mas com anestesia geral, mesmo sendo geral anestesia, no dia seguinte o paciente já está de alta. Né? Lógico, mantendo o seu tratamento na sua casa, né? E continuando o acompanhamento. A grande possibilidade, então, ela realiza a cirurgia e este problema ela não vai ter mais ou sim, pode voltar? Não, quando nós indicamos a cirurgia, a possibilidade e fizermos um diagnóstico correto do que a gente do que está predispondo o paciente à sinusite e a gente abordar esse diagnóstico da forma correta, né, a chance de resolver o problema do paciente é grande. Tem algumas doenças que dificultam isso aí. Que são doenças intrínsecas, principalmente quando a sinusite, e doenças inflamatórias, né, sistêmicas, que é quando o paciente com a sinusite tem outra, e a gente suspeita delas quando a sinusite vem acompanhada, por exemplo, com uma asma, quando a sinusite vem acompanhada, por exemplo, com uma intolerância à aspirina, alergia a alguns medicamentos. Esses pacientes, eles têm uma predisposição maior de desenvolver, pelo processo inflamatório crônico,
pólipos nasais, que é a organização. Os pólipos são carnes que crescem dentro do nariz, né? Tecido inflamado, organizado, que são essas carnes que são denominadas pólipos nasais. Então, esses pacientes são de mais difícil controle, mas se bem acompanhados, bem diagnosticados, a gente consegue realmente ter resultados muito bons. Doutor, é bom a gente reforçar, mas que o senhor fale isso, que não é um processo transmissível, né? Às vezes, porque as pessoas espirram, ela está com aquele processo, está ali toda hora com catarro, eu vou pegar. Isso é transmissível porque ela vem de lá da gripe ou não é? Não se preocupem com isso. Não, a sinusite não é transmissível. A sinusite não é, a gripe sim. sim. A gripe sim. Só que aí eu vou transmitir a gripe para você, se você não tiver cuidado, você pode os cuidados tem uma sinusite. Mas a sinusite não é a complicação do processo gripal. Então a gripe sim, sinusite não é transmissível. E inclusive a gente fala tanto da sinusite e a gripe que antecede tudo isso, doutor, até para quem nos assiste, falar dos cuidados que são necessários quando você fica gripado, inclusive com o outro, né? Esse cuidado com o outro, porque às vezes as pessoas, elas nem percebem, não é de propósito, mas espirram em cima do outro, ou pegam objetos que está ali, ela manuseou, mexeu no nariz, vai lá, dá para o colega. Quais são os cuidados, inclusive, que a gente deve ter quando está gripado, que a gente está falando do processo inicial, gente, da sinusite? Quais são esses cuidados, doutor? Então, é interessante que com a Covid, todo mundo começou a usar máscara. Foi. Né? E o que aconteceu? Sumiram dos nossos consultórios os pacientes gripados também. Olha. Porque a máscara, mesmo quando foi liberado, depois da parte do lockdown, o pessoal ainda acostumou a usar máscara. Foi. Né? Muita gente ainda usa hoje, doutor. Ainda usa hoje. Então o que acontece? A máscara, ela não protege só para a Covid, ela protege para... A Covid é um vírus também, o SARS-CoV-2. Ela protege também para outros vírus, né, respiratórios. Sim. Então, o que acontece? Às vezes a gente fica pensando, não, eu não devo usar máscara mais, que acabou a Covid. Não, gripou, use sua máscara. Você vai estar exatamente protegendo as pessoas mais próximas de você, porque do mesmo jeito que a Covid é transmitida, a gripe também é. Sim. Então a máscara é fundamental. A medida simples, lavar as mãos, máscara. Por isso que nessa fase os consultórios da gente não teve mais gripe. É verdade. Porque a pessoa estava se protegendo da Covid, mas inconscientemente também da transmissão de processos de outros processos virais. Entendi. Né? Então é uma medida simples que a gente deve aproveitar agora e sempre, não como foi na Covid, você usar independente de estar gripado, não, mas gripou, máscara para evitar essa transmissão. Até porque, doutor, é claro que a gente não vai ficar lembrando isso, até hoje tem milhões de pessoas, muitas pessoas na verdade ainda com a Covid, mas é bom a gente reforçar que às vezes no ambiente familiar, pai, mãe, filhos, 10 pessoas tiveram, 2 ficaram graves, né? Ou seja, até uma própria gripe, como o senhor falou, imagine o que a sinusite pode causar. Então, às vezes a pessoa está ali, foi tranquilo, leve, mas você acaba fazendo todos esses movimentos, manuseando, espirrando em cima de um outro parente que está muito mais debilitado e se agravar e, quem sabe, levar até a óbito. Então, é importante lavar as mãos, por exemplo. Eu lembro que a gente lavava, usava o álcool, agora não, a mão não tá tão suja, não tem problema, eu posso pegar aqui. Exatamente. A Covid matou muita gente, mas a gripe também mata. Né? A gripe também mata. Independente das complicações com a sinusite, pneumonia, mas a gripe, né, ela, se não for bem conduzida, pode evoluir para isso a depender do estado imunológico do paciente. Então, o que acontece? Se a gente tiver uma vacinação em dia para a gripe, né? Todo ano tem campanha. Isso. Né? Determinados vírus, eles podem complicar. Não com a frequência que complicou a Covid, que hoje não complica mais. Sim. Né? Com as vacinas da Covid, hoje a Covid, na grande maioria das vezes nos nossos consultórios, tem sido o quê? Um processo gripal como outro qualquer. Você faz a sorologia, né, o do paciente, ou faz o testezinho lá do cotonete, e vai mostrar que é Covid. Só que o paciente está, pelo fato de ele estar imunizado, sim, ele não complica. É verdade. E a gripe é a mesma coisa, principalmente, sim, por isso que as campanhas da gripe é para quê? Para exatamente as vacinas para a gripe, para os pacientes mais idosos, que são os pacientes mais vulneráveis do ponto de vista imunológico. Então é um ponto importante também, manter essas vacinações em dias, né? Muito importante. Eu ouvi muitos casos de pessoas que falavam, não vou, até hoje, doutor,
a campanha de vacinação, vai, se vacina. Não, eu não vou não, porque quando eu me vacino eu fico gripada. E eu não quero gripar, aí eu não vou vacinar. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso para mim. Vacinei e gripei, então eu não vou gripar não vou lá. É importante ressaltar que é essa necessidade. Eu imagino que a vacina seja o vírus, então a gente tem aquele mal-estar posterior, mas lá na frente algo que não vai agravar, porque eu estou vacinada. Às vezes essa reação que a pessoa tem da vacina, ela confunde que foi uma gripe que ela teve. Né? E a vacina, ela vai proteger determinados vírus. Só que o vírus, ele sofre uma mutação com muita facilidade. Então você pode gripar, só que a gripe que você vai ter daquele vírus que você foi vacinado, se ele sofreu uma mutação e você se contaminou, vai ser uma gripe com sintomas muito mais a menos. Então a vacina, às vezes ela não vai impedir de você não gripar de forma alguma, mas se gripar, você vai ter uma entidade com um processo mais autolimitado, que é o que está acontecendo com a Covid. Todo mundo tendo Covid e não está todo mundo morrendo como foi no início. Já que teve essa campanha maciça da vacinação. O senhor, eu acho que ficou muito claro para quem nos assiste que é uma gripe que vai para uma sinusite. E a gente falou que a gripe, ela pode levar a óbito. A gente está falando, a pessoa saiu do nível de gripe para uma sinusite. A sinusite, doutor, pode levar a óbito? Sim. Quando você citou agora, a gripe pode levar a óbito, por quê? Porque ela vai passar pelas complicações. Uma sinusite, uma pneumonia principalmente. Pneumonia vai matar muito mais do que a sinusite. É verdade. Um paciente imunodeprimido. Tá? Então, quando a gente diz que a gripe pode levar a óbito, é porque ela pode complicar e levar ao óbito. Sim. E a sinusite, também, quando não bem conduzida, pode vir as complicações. Sim. Que foi do caso aí que a gente citou no início da transmissão e que pode levar também ao óbito. Doutor, a gente está terminando, eu queria ficar por horas aqui ainda, mas puxa a orelha de quem nos assiste só mais uma vez. Eu gosto de reforçar que a gente precisa buscar o especialista da área para tratar os problemas, para que eles não se agravem. Então, quem está em casa, está com esses sintomas, já está fazendo as medidinhas caseiras aí, não funcionou, puxa a orelha e diz que tem que procurar o médico. É isso mesmo, né? Gripe, o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem, né? Gripe, resfriado, uma virose comum, ela é autolimitada. É de 5 a 7 dias. Prolongou além disso, tem que procurar assistência médica. Procure um médico, o doutor está aí, a gente colocou inclusive as redes sociais dele, e vocês podem ir lá, mandar direct, tirar dúvidas, saber onde o doutor atende, para que você seja tratado o mais rápido possível. Fique bem aí, porque a gente sabe que saúde é imprescindível, né? Sem saúde a gente realmente não tem nada, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida, e eu te aguardo. Até lá!